continuo fazendo consultorias. Tem muitos amigos delegados que me chamam e consultoria eu faço sempre. Estou sempre fazendo consultoria para advogado, delegado. Ah, que legal. Vitor, tô com esse caso aqui e tal. O que você acha? Me dá um norte. Aí eu vou lá e falo, ó, provavelmente tá por aqui. Nossa, precisava de você ali no caso Vitória, porque tá uma... Eu não tô vendo nada. Até agora caso. eu não vi nada do caso Vitória. Eu sei uma coisa ou outra, que uma hora era o ex do namorado, depois o pai, assim, mas eu não vi, te juro, não vi nada. Tá muita informação desencontrada, mas... Investigação é igual eu tava vendo uma entrevista hoje. Investigação criminal é assim mesmo. São várias possibilidades que eles abrem. Sim. E vai estudando cada um. O problema é que todas essas possibilidades foram jogadas na mídia. E aí virou uma salada. Mas agora parece que mudou de delegacia e já tá caminhando melhor. Eu vou te perguntar agora, mudar um pouco o tema, para um tema um pouco mais polêmico. Acontece que é o seguinte, o Igão do Podpah sofreu aí uma espécie de cancelamento. Não é nem cancelamento, ele sofreu críticas. Exposed. Exposed, porque ele fazia algumas perguntas considerada pelas pessoas que assistem o Podpah não muito inteligentes. Só que ele não reagiu bem a essas críticas. Tá. Bom, eu analisei o caso, né? O ponto principal que eu lembro ali do Podpah era o porquê que essas perguntas eram ruins. Vamos pegar o exemplo que todo mundo citou, do Max Verstappen, né? Quando o Verstappen veio, campeão, acho que agora é tetracampeão mundial, se eu não me engano. Acho que ele era tri quando veio aqui no Brasil. Como que ele falou? Se é pra competir, vamos competir, né? O meme que viralizou foi assim, né? Mano, e assim, mano, eu quero saber de você, mano. Você tem um negócio tipo eu, assim, mano, que é, porra, tamo competindo, mano. E assim, competir, mano, eu quero ganhar. E assim, mano, eu quero saber de você, mano. Você tá competindo ou se nós estamos competindo, nós estamos competindo? Meu Deus. Esse é o meme, né? A pergunta não é exatamente assim, eu tô exagerando, pelo amor de Deus. Já falei isso no meu vídeo, as poucas vezes que eu encontrei o Igão e o Mítico pessoalmente, eles foram muito cordiais comigo. Eles parecem simpáticos. Não tenho nada contra eles, não parecem ser pessoas más, até porque desinformação não é necessariamente maldade, se você não fizer isso intencional, né? De maneira intencional. Exatamente. É outra coisa que as pessoas estavam falando, que era mais por questão de ignorância mesmo. E aí, né? Às vezes é falta de experiência, mas enfim. Esse é o meme, né? Por que a pergunta é muito ruim? O Podpah tem uma linguagem muito informal. Isso é um estilo de linguagem de comunicação deles. Faz sentido com a marca, faz sentido com o arquétipo que eles trazem, de pessoas comuns. É o arquétipo do homem comum. Sim, né? Eu tô aqui periferia. Na periferia, eu sou o cara comum. Então, quando eu falei isso no meu vídeo, a gíria não é um problema. Não é problema você virar e falar, e aí, mano, firmeza, tamo aqui, porra, moto podcast da hora, mano. Isso não é problemático por si. Problemático são duas coisas. Você não adaptar a sua comunicação, isso é extremamente problemático, você ter a mesma comunicação sempre, e você não definir muito bem o que você está comunicando. Esses são os dois principais problemas. Adaptação até Cristo adaptou a própria comunicação. Cristo é amor, ele é amor, obviamente, né? Mas quando ele chegou na porta do templo e viu um monte de gente fazendo venda de um monte de coisa lá, ele fez o quê? Quebrou tudo. Sim, ficou louco. Irado. Ficou irado. Chicotada, Ele né? teve a comunicação da irascibilidade justa. A irascibilidade justa. Então, Cristo adaptou a comunicação dele. Por que ele não chegou ali manso? Ai, meus amigos, não pode vender coisa aqui. Chegou virando tudo, deu a chicotada. Por quê? Porque ali ele adaptou a comunicação dele para aquele contexto. Porque Cristo é o mestre dos mestres e também é o mestre da comunicação em tudo. Então, assim, eu sempre penso isso, se até Cristo teve que adaptar a comunicação dele a depender do contexto, não sou eu que vou ter síndrome de Gabriela, nasci assim, vivi assim, vou morrer assim, não sou eu. Jamais, eu vou ter que adaptar. Com certeza. A depender de quem tá na minha frente, de onde é que eu tô, do local que eu tô. Então, um pouco parecido com a ideia do Léo Lins, de que o local tem regra, o humor não, com a comunicação é a mesma coisa. O local que eu tô e o contexto que eu tô tem demandas, muitas vezes implícitas, que eu tenho que respeitá-las, né? Com certeza. Eu vi, por exemplo, no seu podcast, qual que era a forma padrão que os convidados vinham vestidos. Eu não uso paletó em entrevista, eu vim de paletó. Ah, é? Porque faz sentido lá, o pessoal geralmente vai, o delegado veio de social, o Ricardo Feltrin e tal. Então, vou botar um paletó também para não destoar da linguagem do canal. Que honra. Tá vendo? Veio Fez eu tirar o paletó, é o paletó do meu casamento, inclusive. Sério? Fez eu tirar muito o paletó bonito. ali, muito obrigado, fez eu tirar do armário. Mas o Mítico Igão, o que eu percebo é que muitas vezes, falando desse primeiro problema, eles não adaptam a comunicação. Então não tem problema nenhum você falar gíria. Contanto que você, de vez em quando, faça uma adaptação. Nessa entrevista em específico, com um cara que é campeão, etc e tal, se você quiser ser bem visto, claro, se você quiser ter uma boa comunicação, porque senão também se você não quiser, lasque-se. Né? Exatamente. Mas se você quiser ter uma boa comunicação, faz uma adaptação. É uma situação diferente, é uma situação única.
Adapte, talvez um pouco menos de gíria, talvez uma linguagem um pouco mais séria, um pouco menos piada, um pouco menos risado e tal. Até porque vai ter um tradutor e o entrevistado nem vai consumir aquilo que ele tá falando Você não vai ter exatamente. caridade com o tradutor, entendeu? Também, exatamente. Esse é o primeiro problema que eu vejo, a adaptação. E o segundo é a falta de definição. O Mítico e o Igão, eles fazem isso com frequência na comunicação deles, que é o quê? Eles se explicam por meio de exemplos. Isso não é problema. Só que isso dá margem para muita coisa. Muita coisa. Principalmente quando a gente fala de debate, você quer refutar um cara, pega um cara que só fala, só se define por meio de exemplos. O cara, ele vai justificar um ponto e ele vai lá e fala assim, não, porque vamos pegar a cultura da lacração. Não, porque lacração não existe. Porque aí eu vou lá e falo assim, não, lacração existe porque, por exemplo, você acha que precisava não colocar anão no filme da Branca de Neve? Isso é lacração. Você não querer colocar o anão, o próprio ator ia ficar feliz de estar lá. Eu usei um exemplo. Sim. No filme da Branca de Neve. Aí o cara vai me refutar, ele faz assim, pois muito bem, Vitor, mas veja bem, olha só, imagine uma pessoa, pegando o seu exemplo, você vê como, ó, imagine um cara que é anão e ele olha e ele não ia se sentir representado, ele ia se sentir ofendido. Quando ele vir que mudou por causa dele, ele vai se sentir muito mais respeitado, cara. Então o cara pega o meu exemplo e deturpa. É sempre recomendado que você faça uma definição e não se comunique por exemplos. Então, se o Igão tivesse feito da seguinte forma, Verstappen, eu quero saber se você é um cara competitivo e se pra você vale tudo, independente do que você tem que fazer. Vamos supor que ele quer perguntar isso. Tá. E ele dá essa definição primeiro. Verstappen, cara, é seguinte, mano, pô, você é um cara que, teve a situação sua agora lá, você foi penalizado e tal. Você é um cara competitivo ao ponto de você, pô, sei lá, cruzar as linhas morais e cruzar as regras? Ou você é um cara só, tamo competindo? Olha como fica mais fácil de entender. Fica, verdade. É mais sério ou você é mais de boa? Assim, não, tudo bem, aí só jogo a jogo, quando eu não tô no jogo. Então, se ele dá uma definição do que eles estão... Isso é assim, o Verstappen é um exemplo. Eles fazem isso várias vezes. Eu já falei isso em vídeos do canal. Esse é um problema deles. Eles trazem só exemplos, eles não apresentam a definição primeiro. Várias vezes eles fazem isso. E quando você vai pelo exemplo, alguém pode achar o seu exemplo tosco. Alguém pode fazer igual a simulação que eu fiz agora da lacração. Refutar o seu exemplo por cima do seu exemplo. Quando você define, a pessoa refuta o exemplo e fala assim, não, mas isso aí não interfere em nada na definição que eu dei. Exatamente. Você tem uma comunicação mais clara, você fala exatamente o que você está querendo comunicar. Sim. E aí você dá um exemplo só para reforçar. Isso, que é o que eu sempre faço. Eu primeiro apresento uma definição e aí eu vou para os casos, para as histórias, para etc e tal. Entendi. Porque se você virar e falar, mas aqui, Vitor, tudo bem, aqui pode ser que não, mas a definição que eu dei não foi essa. Sim, exatamente. Até para alguém criar uma face de espantalho em cima de você, se você dá um exemplo, é muito fácil. Claro, então, mais fácil do que se você falar exatamente a definição daquilo que você está pensando. Por isso que sempre que eu vou conversar com alguém, eu falo assim, o que você quer dizer? Não. Qual é a definição? O que você quer estar defendendo o quê? Ah, é isso? Então tá bom. Mas será que é porque eles não conseguem se comunicar com clareza, por isso que eles têm que sempre abordar um exemplo, para que o exemplo fale por eles? Aqui eu vou dar minha opinião, que eu não sou psicólogo. Tá. Eu acho que eles têm uma síndrome do impostor muito grande. Talvez o Igão tenha mais, né? Eu não sei do Mítico, porque as notícias que vazam e viralizam são mais do Igão. É mais do Igão, coitado, é sempre que comete alguma gafe. E às vezes que eu conversei com ele, ele pareceu bem bonzinho, de verdade mesmo. Teve até aquele dia fatídico da fatídica reunião do Flow, que quando eu levantei pra fazer uma pergunta, todo mundo ficou quieto, o Igão falou, meu homem vai perguntar agora. Sério? Uma situação, posso contar depois, mas assim, é um problema do Igão que eu acho que talvez ele tenha esse problema, né? Não sei se ele tem, mas parece que mesmo depois de todo o sucesso que ele teve com o Podpah, na cabeça dele eu acho que ele ainda pensa que ele precisa se provar de alguma forma. Porque, veja, teve a situação recente aí dos strikes, né? E aí você vê que ontem e hoje saíram vídeos dizendo de pessoas que ele ligou para essas pessoas para conversar com elas. Não sei se você viu isso daí. Vi, sim. E a justificativa do Igão é que ele ficou mal. Ele ficou chateado com algumas thumbnails que fizeram sobre ele. Enfim, é que eu dei risada da thumbnail, que a thumbnail em si é engraçada, eu não vi nada de ofensivo, é uma thumbnail da capa do Debi Lloyd. Enfim. Eu fiquei sabendo disso. A gente deu risada disso. Mas o ponto é que eu me perdi até aqui, eu lembrei. Coitado. Com o tamanho do sucesso dele, Uhum. ele se incomodar com um canal de menos de 100 mil seguidores, que fez uma capa do filme Debi Lloyd, eu acho que na cabeça dele, ele ainda acha que não se validou o suficiente. Até porque no vídeo que eles postaram ano passado, respondendo os haters, lembra aquele vídeo que viralizou? Tem um cabeludo, um quarto cheirando a cu, que tá falando mal de mim, isso aqui é o Mítico, e ele falaram. O que eles falaram naquele vídeo?
A gente não liga, vocês acham que afeta essas coisas que vocês falam da gente? Não afeta. E aí hoje você vê o cara dizendo que ficou chateado com uma thumb. É verdade. Sabe, eu acho que é uma síndrome do impostor muito grande ali. Todos nós que estamos na mídia, gente, é difícil estar aqui. É difícil, você não sabe se um cara vai clipar um trecho seu e vai te cancelar, vai te chamar de bigodista, disso e aquilo. Você vem aqui para dar o seu melhor ao vivo, você fica ansioso, você fala, se eu errar uma palavra, e você não sabe se a pessoa vai dar risada, aí você vai no Twitter, nossa, esse Vitor é um imbecil, que não sei o quê. É difícil estar aqui. Então, assim, todos nós aqui, em certa medida, temos que lidar com a síndrome do impostor. Uns acham que lidam melhor, outros talvez não tanto como eu acredito que seja o caso do Igão. Acho que ele não lida muito bem com isso. A síndrome do impostor seria você não se sentir apto ao que você está fazendo, mesmo você tendo sucesso naquilo? Isso. Você internamente sente que ainda não é o suficiente e você tem um medo constante de ser desmascarado. Entendi. Em algum momento vão perceber que eu sou um cara incompetente e isso vai vir à tona e tal. É uma crença que você tem interna e você tem medo dessa crença vazar. E aí, esses strikes aí que ele deu, provavelmente porque não aceitou bem as críticas, né? É. Porque não é fácil. Isso aí eu realmente acabei falando em minha entrevista. Porque não é fácil você receber críticas muito pesadas, igual eles estavam recebendo em grande massa. Uma chuva de críticas. Se eu cometer uma gafe aqui, e acontece, gente, somos seres humanos, estamos aqui num vídeo que não vai ter corte, às vezes estamos ao vivo, não vai ter a mesma repercussão que no caso do Mítico, do Igão e do Mítico, do Podpah. Então, claro que eu me coloco no lugar deles um pouco nessa questão, mas eu acho que também, ao mesmo tempo, a pessoa ela tem que buscar se aprimorar. Sim. Não adianta você ficar falando que as pessoas te criticam porque tem inveja de você e você ficar naquela zona de conforto, né? Sim. Mas que sirva aí de lição pra ele, e o pessoal também tem que pegar um pouco leve nas críticas, né? Tem. Coitado dos caras. Os caras são bonzinhos, pô. Quer dizer, não sei, né? Parecem ser bonzinhos, não sei.